Agora, lembra quando Jesus falou, em Atos capítulo 1, versículo 5? Esperai a promessa do Pai, que disse, porque em verdade eu vos batizo com água, João os batizou com água, e vos sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Essa aqui é a terceira parte do vídeo, tá? Tem 2 vídeos aí para trás que você vinha assistir, porque nós estamos fazendo uma sequência aqui para entender. Qual é o tema? O que é o batismo com o Espírito Santo e o que é o fogo? Existe batismo de fogo? O que é o fogo? Nós estamos entendendo isso aqui pela Bíblia, tá, gente? Então vamos entender, essa aqui já foi a terceira parte. Então aqui no versículo 1:5, Jesus fala que eles seriam batizados com o Espírito Santo, tá? Não muito depois desses dias. Veja que Jesus não falou mais do fogo aqui. Quem fala de fogo é o João Batista, tá? Jesus não fala mais de batismo com fogo. Quem já fala de fogo é João Batista, correto? Então tá lá, em João capítulo 1 ele fala: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas por que ele falou do fogo? Ele estava se referindo a uma multidão de pessoas que estavam ali. Os fariseus estavam ali. Lembra da história? Raça de víboras, que ele chama no versículo 7? 1:7. Raça de víboras. Quem vos chamou aqui para poder fugir da condenação vindoura? Eles não iam escapar, porque eles vieram ali só para atrapalhar o propósito de Deus, até porque eles consentiram na crucificação de Jesus. Então esse fogo era para eles. Eu já deixei explicado pela Bíblia lá para os vídeos de atrás, você pode assistir, né? Os próximos vídeos seguidos, que tem mais 2 lá, que vai mostrar para quem era esse fogo, né? Se era para o mesmo que recebia o batismo com o Espírito Santo, ou esse fogo era um adicional do Espírito Santo na pessoa, era um adicional, não. O que é esse fogo? É um fogo no pé para ficar pulando? É um fogo, fogo, olha o fogo no pé, irmãos, olha o fogo. Será que é isso que a Bíblia está falando? Não é isso que a Bíblia está falando. Assista os 2 vídeos que ficou atrás, que você vai ver como que isso funciona. Agora, olha só aqui. Quando Jesus falou, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. A gente está entendendo, vamos entender aqui que a evidência, como que é evidenciado o batismo com o Espírito Santo pela Bíblia. Vamos pela Bíblia. Então, como ele disse, bora, vamos seguir pedra por pedra. Gente, bora assim, ó, bora, é um mapa. Pedrinha por pedrinha. Vamos montando o quebra-cabeça, tá? Eu estou montando o quebra-cabeça aqui para a gente compreender direitinho o que verdadeiramente é o batismo com o Espírito Santo. Vamos entender peça por peça, tá aqui, peça aqui, uma peça aqui, eu já botei 2 peças aqui, essa aqui é a terceira peça. Então vamos lá. Se aqui no versículo 5 ele fala que não muito depois desses dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo, então vamos ver se poucos dias se passaram para isso se cumprir, porque ele falou que não seria muitos dias, correto? Lá no capítulo 2 diz assim, bora para o capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, olha aqui, a descida do Espírito Santo é o tópico, olha, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, tá? Vamos parte por parte, preste bem atenção aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, desde esse momento que Jesus vai ao céu, 10 dias se passaram. 10 dias se passaram quando Jesus vai ao céu. Então, a gente entende que se cumpriu aqui em Atos, dá para entender. Não é a gente entende eu da religião tal. Eu não sou de religião nenhuma, eu sou da Bíblia. Eu não defendo religião nenhuma, eu defendo a palavra de Deus. Eu sou do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Eu pego assuntos de todas as religiões, quando eu vejo que está na Bíblia, eu trago no meu canal. Eu não defendo religião nenhuma, eu defendo a palavra do Senhor. Eu não defendo religião nenhuma. Agora, o que é errado, que eu sei, eu mostro na Bíblia. Eu acho erro em toda quanto é religião, eu acho erro. Em todas elas eu consigo achar pela Bíblia. E mostro para quem quiser ver. Aquilo que muitos defendem como a verdade absoluta, eu provo pela Bíblia que não é. Eu provo pela Bíblia como que não é, porque eu tenho no meu canal aí mais de 500 vídeos mostrando muitas coisas disso daí. Eu estou aqui para mostrar as verdades de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que o nome do meu canal é Milagre de Yeshua. Toda a escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Então a gente precisa entender ela como ela deve ser compreendida verdadeiramente, tá? Então vamos lá. Então tá aqui, ó. Então se ele falou que não foi muitos depois daqueles dias que eles seriam batizados com o Espírito Santo, aqui no capítulo 2 a gente percebe que ocorreu um evento diferenciado. Um evento diferenciado aqui. Aconteceu aqui o que nunca aconteceu em nenhuma outra época. Diz aqui que veio um vento forte
impetuoso sobre ele 10 dias depois disso que Jesus ressuscitou, tá? Preste bem atenção aqui. Versículo 4. Preste atenção aqui, ó. E todos foram... Não, versículo 3 diz assim, ó. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Olha, Jesus não falou nada de língua, né? Jesus falou alguma coisa de língua? Aonde está na Bíblia que falou de línguas? Jesus não falou de línguas. João não falou de línguas. Joel não falou de línguas. Mas foi vista línguas repartidas como de fogo. Não foi dito nada que se eles fossem batizados com o Espírito Santo, pelo menos aqui na Bíblia não está dizendo que eles iriam ter algum tipo de alteração nas línguas, sendo que falou de línguas aqui. Esses poucos dias que Jesus falou, aconteceu um evento aqui no dia de Pentecoste que marcou uma mudança na história da igreja. Então, quando eles disseram que eles iam ser batizados por quem? Pelo Espírito Santo. E aqui no versículo 4, quem foi que veio sobre eles? Diz aqui, e todos foram cheios do Espírito Santo. Há 10 dias atrás, Jesus havia falado que eles seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois daqueles dias. E aqui fala que no versículo 4, 10 dias depois, que eles foram cheios do Espírito Santo, a qual Jesus havia prometido que havia de vir neles. E o que foi que eles sentiram? Diz a Bíblia que quando veio aquele vento impetuoso, eles sentiram uma alegria profunda. Eu sei que eles sentiram. Eles sentiram uma coisa muito forte no coração. Eu sei que eles sentiram. Não está falando na Bíblia. Eles sentiram uma alegria tremenda, uma vontade de adorar a Deus. Não está na Bíblia, mas sabemos que eles sentiram. Mas ficou só nisso? Ficou só nisso? Ficou só nisso? Ficou só nisso? Não, não ficou só nisso. Não ficou só no abstrato da alma, do coração, uma alegria, uma vontade de agora. Olha Pedro e João falando, Pedro, eu estou com uma vontade tão grande de pregar agora. Olha, esse vento veio nessa casa, balançou tudo aqui, e eu de repente veio um desejo no meu coração de pregar. Olha, eu estou vendo uma língua, Pedro, isso foi na tua cabeça. É, que língua? Tem uma língua na tua, olha, tá a língua na cabeça dele e na tua também, João, tem uma língua, olha. E o que é essa língua? O que quer dizer essa língua? Não sei, é uma língua, tá aí, né? E, não faz sentido. Essas interpretações não tem lógica, irmão. Não faz sentido. Quem viu a língua na cabeça deles? Quem foi que viu a língua na cabeça deles? Foi eles mesmos que se viram lá. Um viu a língua na cabeça do outro. Eu vi na tua, tu viu na minha, tu viu na dele, viram na tua, viram na dele, viram nos outros. 120 lá, um olhando, olha, tem um bocado de língua espalhada na cabeça de todo mundo. Olha, um bocado de língua. E o que quer dizer esse bocado de língua aí? O que quer dizer? O versículo 3 está falando que tinha um bocado de língua na cabeça deles. E o que quer dizer esse montão de língua aí? Ficou só nisso? Ficou só na língua, da cabeça, o vento impetuoso, a alegria na alma, feliz. Agora vamos falar de Jesus, agora muito tremendamente, porque esse vento veio, essa língua veio na nossa cabeça. Ficou só na cabeça a língua? Não, a língua desceu para dentro deles, ó, saiu pela boca. Olha aqui no versículo 4, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Houve uma evidência, aqui no versículo lá diz assim, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o quê? O Espírito Santo lhes concedia que falassem. Presta atenção. Eles só falaram aquela língua porque o Espírito Santo veio, desceu sobre eles e eles começaram a falar as línguas que o Espírito Santo dava para eles. Tá? Eles estavam lá, o Espírito Santo dava, Xara mandará, Suribicana mandará, eu aí para ti, aí cada um tinha a língua aí variando, entendeu? Aí eu estava lá, eles estavam tudo recebendo a língua. O Espírito Santo para um dava uma coisa, dava um pouco de uma língua de um árabe, de um aramaico, de um grego, de um romano, então dava um pouco para cada um, começava a falar a língua ali daquelas regiões ali, um pouquinho para cada, misturado com uma língua estranha, com uma língua, tudo misturado ali. É o Espírito Santo que estava fazendo isso, porque está aqui no versículo 4. O Espírito Santo concedia que falasse, dava um pouquinho para um pouquinho para outro, dava uma variação de língua para um tipo para outro. É o Espírito Santo a qual Jesus falou aqui no capítulo 1, versículo 5, que não muito depois daqueles dias eles receberiam o Espírito Santo e aí sim eles teriam um sinal. E qual foi o sinal? Foi o vento? Foi a língua na cabeça? Não. O sinal diz aqui que começaram a falar em outras línguas e aquele movimento foi tão grande, que deu para escutar lá fora eles falando. Eram 120 pessoas. Tu já imagina? 120 pessoas conversando, sentados, já é muita coisa, já dá para ouvir longe.
Imagina 120 pessoas só orando em outros idiomas e outras línguas, naquele poder, naquela unção, naquela autoridade, naquela alegria. Dava para escutar, irmão, centenas e centenas de metros de distância, ao ponto de pensarem talvez até que aquilo era briga, era confusão, dizer que estavam bêbados, dizer que estavam embriagados. Já estava tendo uma confusão lá embaixo, estava tendo uma baderna, gente achando graça, gente rindo. O que é isso, mano? Acho que tinha gente até querendo entrar lá. O que tá tendo lá, cara? É festa? Bora lá e tal, tá, o negócio tá agitado ali, tô vendo que o negócio tá todo mundo agitado, é pulando, entendeu? Alguma coisa estava acontecendo. O povo estava vendo isso lá fora do cenáculo. Então, sendo que a gente monta as pedras, a gente descobre claramente que houve uma evidência física. Primeiramente, João fala lá no capítulo 1 de João: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Como é que ele fala? Vou explicar direitinho. Ele fala assim: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que eu não posso desatar nem as sandálias, não sou digno, vos batizará com o Espírito Santo. Tá? E a história do fogo. O fogo ficou lá para os fariseus, para a raça de víboras, aqueles, tá? Como ele falou, Jesus, ele tem a pá, ele vai botar o pé da árvore, toda árvore que não der fruto será cortada, lançada ao fogo. Ele conclui: toda árvore que não der fruto, árvores são pessoas, vai ser cortada e lançada ao fogo. Quem era? Era o sistema religioso daquela época, que não produzia mais fruto de arrependimento, não produzia mais fruto, né, de justiça para Deus. Hoje nós estamos vendo muito isso no sistema religioso. Não há mais amor pelas pessoas, não dá mais justiça de Deus. Então é isso que ele está se referindo. E estava se referindo a isso, aquela falta de juízo, de justiça do evangelho, do amor ao próximo, aquelas coisas das verdades de Deus. Então, a árvore que produz um machado seria colocado no pé e seria cortado, seria desligado do sistema de Deus. Quem entraria no sistema de Deus? Era esses que estavam aqui no Pentecostes, que foram eles que foram contemplados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sela aquele povo, ele marca a nova geração ali do povo de Deus. Era só aquele montinho ali. Lembra que começou com 12? Então, aí virou aquele montinho ali, aquele 120. Daquele 120 ele iniciou a nação ali. Tá? A nova aliança parte daquele povo, daqueles 120 ali. Aí ela foi se expandindo. Pedro sai, olha no cenáculo e aí nós vamos ver o que foi que aconteceu daí para frente. Então vamos lá, essa aqui é a terceira parte. Já entendemos que quando João Batista falou de batismo com o Espírito Santo para os que se arrependiam verdadeiramente, vírgula, e aqueles que seriam batismo de fogo, seria para aqueles que árvores que não plantariam bons frutos, árvores que não dariam frutos seriam cortadas e lançadas ao fogo. Tem nada a ver com poder, com unção. O Espírito Santo não precisa de nada adicional, tá? Então a gente fica entendendo dessa forma. Jesus falou que não muito depois desses dias vocês seriam batizados com o Espírito Santo. E 10 dias depois eles receberam o Espírito Santo. Então como é que não é isso? Como é que o batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas? Como é que não? Como é que não, que a gente montou exatamente aqui, fase por fase, parte por parte, e entendemos, deu para entender claramente, pela Bíblia, que o batismo com o Espírito Santo é sim o falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo vai trazer a evidência do falar em línguas, sim. Eu estou falando do que está na Bíblia, irmão. Não estou falando do que religião nenhuma ensina. Eu não estou com camisa de religião nenhuma aqui. Você está vendo o nome de alguma igreja aqui na pé do meu canal? Você está vendo? Eu não estou trazendo nome de religião nenhuma. Eu não estou trazendo nome de igreja nenhuma. Eu estou pregando para você a Bíblia. A Bíblia está mostrando que poucos dias depois se cumpriu o que Jesus falou. E o cumprimento disso foi um evento que trouxe a eles uma manifestação física do falar em línguas. Isso foi o sinal do batismo com o Espírito Santo. Mas Jesus não falou que esse sinal seria falar em línguas. João não falou que esse sinal seria falar em línguas. Estavam em oculto, só veio a manifestação no dia de Pentecostes que aconteceu aquele mover ali. E eles foram vistos sobre eles a língua. Eles falaram nas línguas. Então, o poder de Deus, o Espírito Santo, quando batiza, ele batiza para dar uma evidência. Não ficou só no coração, só na alegria, só na emoção, não. Teve a evidência do falar em línguas. Sim, eu montei aqui. Você pega os outros vídeos, assista parte por parte, que você vai entender. Que dá para entender claramente que o batismo com o Espírito Santo, ele traz a evidência do falar em línguas, sim. Biblicamente falando, mostra claramente. Agora eu vou trazer outra parte num outro vídeo, para a gente compreender mais sobre esse assunto. O que é a deturpação? O que é que outras religiões ensinam? Que não é batismo com o Espírito Santo, que todo aquele que aceitou Jesus, que tem Jesus no coração, já está batizado com o Espírito Santo. Vamos entender isso pela Bíblia? Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto da Bíblia.
Vamos pela Bíblia. Vamos entender se é só isso? Ah, eu aceitei Jesus, meu Salvador, estou cheio de felicidade, eu estou batizado com o Espírito Santo. Vai entender se é isso? No próximo vídeo você vai entender. Se inscreva, dê o seu like, você vai entender muita coisa boa aqui nesse canal. Em nome de Jesus, Deus te abençoe por ter ficado até aqui. Amém.